Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento de oração e mensagem diária. E hoje, o terceiro vídeo para encerrar falando sobre homens que desistiram no final de sua carreira, que cansaram de lutar. Eu vou falar sobre o homem que lutou até o final. Primeiro, vamos entender as características deste homem. Ele era perseguidor do Evangelho. Ele era implacável. Ele tinha um coração duro e ficou cego. Se você conhece a Bíblia, deve imaginar que estou falando de Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso, quando estava cego, ele ficou recluso. E o Espírito Santo preparou Ananias para ir até a casa de Saulo, que agora já não era mais Saulo, porque foi chamado pelo Senhor e foi chamado como o apóstolo São Paulo. E Ananias recebeu a missão de ir orar por Paulo para que ele recobrasse a visão. Mas Ananias não queria, porque sabia que Paulo, ele era o bicho-papão do Evangelho. Paulo perseguia crente, Paulo maltratava, né? Muitas vezes você olha para o irmão da igreja e você julga o irmão pelo passado dele. Eu não estou chamando de passado o crente descarado que está fazendo vagabundagem dentro da igreja, tá? Aí é presente e é presente a vida toda. Não me confunda, eu estou falando de passado, aquele que viveu no mundo, aquele que viveu afastado do Evangelho, aquele que viveu longe de Cristo e quando tomou conhecimento da verdade, se converteu e se tornou uma nova criatura, tá? E quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, e o que é velho ficou para trás. Então Paulo, agora cego, estava na iminência de ser visitado por Ananias. E quando Deus estava convencendo Ananias a ver Paulo, e Ananias disse, não, o cara é perseguidor, o cara é malvado, o Senhor disse assim, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, diz assim, o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim instrumento escolhido. Eu escolhi esse homem. Então não se meta. Não queira julgar a minha escolha. Não queira julgar a escolha de Deus. Tá? Ele é para mim instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ele é ideal para pregar a minha palavra. Ele vai cumprir a missão que eu quero que ele cumpra. E o Senhor tinha outro pensamento a respeito de Paulo. Sabe qual era? Está aqui. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Deus escolheu a Paulo para cumprir uma missão e Deus já havia escolhido para Paulo sofrimento. Se você faz um estudo minucioso sobre o apóstolo Paulo e lê as cartas de Paulo, Paulo reclama a solidão, Paulo reclama que muitas vezes ele não pode ter amizade com a irmã, que ele é mal visto. Paulo reclama diversas situações da vida dele, inclusive dificuldade financeira. Não estou colocando em questão aqui o que era ou não da escolha de Paulo. O que eu estou dizendo é que Paulo menciona os sofrimentos durante a sua jornada apostólica. E quando Paulo percebeu que estava para morrer, e aqui não fala muito sobre a questão da velhice, tá? Mas fala do final de carreira. Quando Paulo percebe que estava para morrer, ele chama a atenção de Timóteo e faz uma advertência para ser fiel a Deus até o fim. Porque Paulo não estava preso a nada. Quando Paulo faz a advertência ao casal, ele diz assim, seria melhor que você fosse como eu sou, quem é solteiro fosse solteiro, quem é viúvo fosse viúvo, para não ter preocupação, outra preocupação que não seja a vontade de Deus. Então Paulo não se preocupava com mais nada.
A cabeça de Paulo estava voltada para Cristo. E aí Paulo chama Timóteo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, já vou morrer. Para mim é final de carreira. Aí Paulo diz assim: olha como eu estou terminando minha carreira, ó. Combati o bom combate, lutei até o fim. Completei a carreira, fui até o final. Guardei a fé, não desisti, não esmoreci, não me contaminei. Não criei harmonia entre luz e trevas, porque essa harmonia não existe. Aí Paulo completa: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então Paulo disse que ele estava vivo ainda naquele momento, mas ele estava lutando até o último dia de sua vida para agradar a Deus, sendo fiel. Você entendeu? Ó, veja que Salomão se contaminou com as mulheres. Veja que Ezequias se contaminou com a falsa sensação de paz adquirida com acordo com os inimigos, tá? E muitas vezes você está fazendo acordo com o pecado para ter uma falsa sensação de paz, porque você acha que para você vai ser o melhor, você acha que não vai ter confusão na tua cabeça, você acha que não vai ter problema, e depois você acaba descobrindo que a confusão é maior e os problemas são maiores. Você tem uma escolha. Ou você escolhe o final de Salomão e Ezequias, ou você escolhe o final do apóstolo São Paulo. Seja como for, se você escolher o final do Salomão ou do rei Ezequias, você vai estar escolhendo o final, e eu vou falar sobre ele no decorrer do estudo do sacerdote Eli. Porque o sacerdote Eli escolheu não lutar contra o pecado dos filhos e a transgressão que estava acontecendo na igreja. Salomão, ele escolheu não lutar contra a perversidade de suas mulheres, e por causa delas, o povo de Israel se tornou idólatra ainda no reinado de Salomão. Ezequias resolveu não lutar. E o filho de Ezequias transformou a casa de Deus em um verdadeiro prostíbulo. E por fim, todo o ouro da casa de Deus foi levado para a Babilônia, e isso fica claro quando acaba o reinado da Babilônia, que o filho, o neto de Nabucodonosor, estava festejando e usando os utensílios da casa do Senhor e fazendo pouco caso, até que houve a revelação de Deus, a queda do domínio da Babilônia e a ascensão do domínio medo e persa. Então você toma cuidado com a escolha que você faz, você toma cuidado, não se tem aliança com o pecado, não se tem aliança entre o santo e o profano, ainda que o profano esteja disfarçado de santo. Na verdade é pior. Quando o profano está disfarçado de santo, é o pior, porque além de destruir a própria vida, ele destrói a vida de todos quantos o conhecem, ou pelo escândalo, ou pela pervenção de caminho, ou um ou outro. A escolha é sua. Ou o caminho de Salomão e Ezequias, que levou até os dias de morte e destruição da família, dos filhos, dos netos, ou o caminho do apóstolo São Paulo, que foi o caminho de vitória, bom testemunho, que ele teve a ousadia
segundo a palavra de Deus, de usar a si próprio como exemplo diante do seu filho na fé, Timóteo. Você entendeu a mensagem? Você compreendeu? Então vamos pedir a Deus um espírito segundo o espírito de Paulo, obediente e batalhador até o fim. Feche seus olhos, é momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é justo e verdadeiro. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado do seu povo. O Senhor cuidou do apóstolo Paulo. O Senhor quis cuidar de Ezequias e Salomão, mas eles escolheram, Senhor, aquilo que agradava a própria alma. O Salomão escolheu agradar as mulheres, porque o amor dele pelas mulheres se tornou maior do que o amor dele pelo Senhor. E o rei Ezequias, ele amou o comodismo e a sensação de paz sem luta. E ele preferiu fazer acordo com os inimigos e não fez acordo com o Senhor. E aí, todo o bem da casa do Senhor foi levado para a casa do inimigo. Mas não o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ele foi forjado no fogo. O apóstolo São Paulo, ele viveu cada dia de batalha e de luta, porque o Senhor julgou importante o apóstolo Paulo levar uma vida de lutas para não esmorecer. E deu certo, porque o apóstolo Paulo entendeu a importância de sofrer pelo nome do Senhor. Meu Deus amado, eu oro por aqueles que lutam. Eu oro por essas pessoas, meu Pai, que têm enfrentado batalhas todos os dias. Batalhas por causa da família, batalhas por causa do problema financeiro. Essas pessoas, meu Pai, que têm lutado dia após dia para que não falte o pão na mesa. Essas pessoas que têm lutado dia após dia contra uma doença, uma enfermidade. Meu Deus, eu não sei qual é o problema dessa pessoa, mas o Senhor sabe. E a luta delas não é confiando nos médicos, não é confiando nos homens, não é confiando nas amizades, mas é confiando no Senhor. Por isso, ó Espírito Santo, eu peço agora, em nome de Jesus, manifesta a tua graça e o teu poder. Estenda agora tuas mãos poderosas para abençoar essa pessoa que ora comigo. Eu quero declarar bênçãos e vitórias. Eu quero declarar um espírito corajoso na vida dessa pessoa. Essa mulher que tem lutado constantemente contra as dores, contra a doença. Essa pessoa que tem lutado constantemente contra os problemas no casamento, a desconfiança, a fofoca, a intriga. Meu Deus, o Senhor sabe os males que essa pessoa tem enfrentado. Toca-os agora com o teu poder. Que todo mal seja repreendido. Que todo mal seja acorrentado agora. Que todo mal caia por terra agora. Em nome de Jesus. Pela autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno, eu determino que toda força espiritual do mal, que tem pervertido a família, que tem pervertido o casamento, que tem se levantado contra a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus, saia da vida, dos caminhos dessa pessoa e não retorne. Eu os mando em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, eu quero abençoar essa pessoa que ora comigo. Esteja ela, meu Deus, no hospital, no leito de dor. Esteja ela, meu Pai, no cárcere, jogada na rua. Essa pessoa, meu Deus, que recebeu essa mensagem, está ouvindo, está desesperada porque perdeu o emprego, porque as coisas deram errado. Meu Deus, eu não sei o que aconteceu de errado com essa pessoa, mas o Senhor sabe. Que haja o livramento, que haja a bênção, que haja prosperidade agora na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu peço ao Senhor e desde já eu agradeço, em nome de Jesus. Você crê? Estenda as duas mãos na minha direção e diga: meu Deus,
Eu creio na minha vitória e na vitória da minha família. E desde já eu agradeço, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.